Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. No vídeo de hoje, nós vamos estudar os polígonos. Vamos conhecer algumas nomenclaturas e também alguns elementos do polígono, tá certo? O que seria polígono? Polígono é uma reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmentos de reta de um mesmo plano com sua região interna. O que quer dizer isso, então? Nesse desenho aqui eu tenho o desenho de um polígono. Ele é formado por segmentos de reta, que são linhas retas. Ele é fechado, tá vendo? Olha, as linhas fecham entre elas. E eles são simples, é fechada simples por quê? Porque as linhas não se cruzam. Então, no polígono, as linhas não podem se cruzar, tem que ser linhas de segmentos de reta e tem que ser fechada. Essa região interna que formou é a região, é o polígono, né? É a figura do polígono. Cada segmento de reta que eu tenho aqui é chamado de lado do polígono, tá bom? Então, esse polígono aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Um polígono diferencia do outro pela quantidade de lados, tá bom? Daqui a pouco falarei dos outros polígonos que têm relacionados com outras quantidades de lados. Bom, se eu tivesse desenhado aqui vários polígonos do mesmo formato, eu teria que distinguir um do outro. A distinção de um polígono para o outro, você vai dar para o seguinte, olha. O encontro de um lado com o outro é chamado de vértice do polígono. Eu vou então nomear esse encontro, é um ponto, não é isso? Um ponto do polígono. Eu vou nomear cada ponto desse com uma letra. Vou chamar de ponto A, no caso aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, esse aqui é o D, esse aqui é o E. Então ele tem 5 pontos que são chamados de vértices do polígono, tá certo? Então os vértices do polígono aqui no caso são os vértices A, B, C, D e E. Então nesse polígono aqui, os vértices são esses encontros, vértice A, vértice B, né? Vértice C, vértice D e vértice E. Esses são os vértices. Agora, o que seriam os lados? Os lados não são segmentos? Vamos então nomear esses lados. Olha. Esse aqui é o segmento que começa em A e termina em B, é o segmento AB. Então, eu vou pôr aqui o lado AB, é um segmento de reta AB. Depois o BC, é o segmento BC. CD, segmento CD. DE, segmento DE. E AE, que é o segmento AE. Esses são os lados do meu polígono, que são segmentos de reta, tá certo? Agora, aqui seriam os ângulos internos. Os ângulos internos seria a abertura que existe entre dois lados do polígono. Seria essa abertura aqui é um ângulo, essa abertura aqui é outro ângulo, essa aqui é outra, essa aqui é outra, essa aqui é outra. Então, esse polígono ele tem 5 lados e tem 5 ângulos internos na região interna. O ângulo que está sobre o vértice A, vou chamar de ângulo A. O ângulo que está no vértice B, vou chamar de ângulo B e assim por diante. Olha só. Como vou nomear então os ângulos internos? Vou chamar de ângulo A com um chapeuzinho, para diferenciar do vértice, tá vendo? O ângulo tem um chapeuzinho. O ângulo A tem um ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Então, sempre que for ângulo, usa esse chapeuzinho aqui para determinar, tá bom? Agora, o que seriam os ângulos externos? Presta atenção. Eu vou fazer um prolongamento aqui dos lados do meu polígono. Eu vou prolongar aqui. Agora esse aqui eu vou prolongar aqui. Vou prolongar aqui, usando a régua, tá vendo? Usando a linha pontilhada também para prolongar. Aqui. E aqui. Presta atenção. Quando eu prolonguei, eu obtive aqui um ângulo que é suplementar a esse ângulo aqui, olha. Os dois ângulos formam 180, não formam? Esse ângulo de dentro aqui é o ângulo interno e esse aqui é o ângulo externo, tá bom? O ângulo interno eu não chamei de A maiúsculo, o externo eu vou chamar de A minúsculo, tá bom? É o ângulo externo A. Aqui também, ó, tem um ângulo que formou 180, esse vai ser o ângulo B. Esse aqui vai ser o ângulo externo C, esse aqui o ângulo externo D, esse aqui o ângulo externo E. Então, o ângulo externo sempre forma 180 com o ângulo interno, tá bom? Então, vou nomear ele aqui, ó. Os ângulos externos vão ser o ângulo A,
o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E, tá bom? Então é isso. Esses são os elementos de um polígono. Tem também as diagonais. O que seriam as diagonais? Seria você ligar um vértice ao outro na região interna do polígono. Então seria assim, olha, vou traçar esse vértice aqui com um C, e esse aqui com esse aqui, olha. Esses dois segmentos são chamados diagonais do meu polígono. Se você observar, dá para traçar mais diagonais. Ó. Vou traçar essa diagonal, vou traçar ligando aqui, formando outra diagonal. Esse aqui já está ligado, né? Esse aqui com esse aqui, formou outra diagonal, ó. E esse com esse aqui. Então, essas linhas que ligam os vértices na região interna são as diagonais do polígono. No caso aqui, eu tenho 5 diagonais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 diagonais no meu polígono. São as diagonais, tá bom? Agora, a classificação dos polígonos. Alguns polígonos recebem nomes especiais de acordo com a quantidade de lados que ele tem, tá? Aqui tem os nomes, as nomenclaturas de alguns deles, ó. Primeiro, o polígono de 3 lados recebe o nome de triângulo, né? Nós já conhecemos. Os de 4 lados são os quadriláteros. 5 lados são os pentágonos, porque aqui quadri significa 4, né? Tri quer dizer 3, penta quer dizer 5, hexágono é o de 6 lados, hexa quer dizer 6, de 7 lados é o heptágono, que hepta quer dizer 7, octógono é o de 8 lados, octo quer dizer 8, eneágono é de 9 lados, ênea quer dizer 9, decágono são de 10 lados, deca quer dizer 10, e o dodecágono significa que são 12 lados, tá bom? Polígono de 12 lados. Essa aqui é a nomenclatura de alguns polígonos especiais, tá certo? Agora, uma observação importante, olha. Um polígono é chamado de regular quando os lados são congruentes e seus ângulos internos também são congruentes. O que isso quer dizer? Que existem polígonos que não são regulares e tem polígonos que são regulares. Os polígonos regulares têm que ter a seguinte condição, olha. A medida de seus lados todos têm que ter o mesmo tamanho. Ter o mesmo tamanho na geometria, mesma medida, significa congruentes, tá bom? Então, os lados congruentes, ou seja, de mesma medida, é uma característica do polígono regular. E, por consequência disso, os seus ângulos internos também vão ser congruentes, tá bom? Então, todos os ângulos internos têm que ter a mesma medida para ser chamado polígono regular, tá? O polígono regular são aqueles polígonos que têm todos os lados de mesmo tamanho e todos os ângulos internos de medidas iguais, tá certo? Agora, vocês vão tentar fazer as atividades. Se for necessário, revejam os vídeos ou qualquer dúvida pode entrar em contato. Bons estudos para vocês. Até mais.